Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o erotismo espatifado. Professor Paulo Giraldelli, em um vídeo dele, que ele chamou de Intimidade Espatifada, ele cita um livro de Richard Sennett, onde o título é A Tirania da Privacidade ou A Tirania da Intimidade. Nessa obra, o autor faz uma crítica ao apelo moderno, o apelo da sua década de 70 e permanece, guardadas as devidas proporções até agora, guardadas as devidas proporções que eu já vou falar, nós começamos de um tempo para cá, entender que a intimidade precisa ser exposta, precisa ser colocada. Porque uma vez que o indivíduo teme em falar da sua intimidade, ele não é verdadeiro, ele não é autêntico. Por que o medo de falar da intimidade? Foucault, na História da Sexualidade, lá no primeiro volume, ele diz que os modernos do século XIX para cá começam a ter que falar, começam a incentivar as pessoas a falar de sexo, a falar do seu sexo. Por quê? Estava havendo uma abordagem das ciências humanas, da psiquiatria, da emergente psicanálise. As ciências médicas começam a se interessar pelos meandros da mente e elas começam a querer entender o que é normal e o que é depravação. Então, quem é o material de estudo? É o ser humano. Então o ser humano tem que falar para deixar pistas, tem que falar para criar material de estudos para as ciências humanas emergentes. Então as pessoas começam a falar de sexo, começam a falar de si e, evidentemente, começam a falar das suas intimidades. Evidentemente que para um objetivo científico ou pseudocientífico, penso que em muitas das vezes. Com isso, nós abrimos precedentes. Eu li um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Neste livro, o autor fala também das grandes celebridades do mundo. E uma das coisas que cria um valor de mercado entre o homem, o gênio, o artista, a estrela e as pessoas é quando as pessoas ouvem sobre a intimidade daquele ídolo. E ela começa a se identificar. Olha, ele é tudo isso. Ela é tudo isso. Mas neste pormenor, como ela é humana, parecida comigo. Então há o charme. Isso se intensifica na modernidade, na hipermodernidade, como dizia Lipovetsky. Isso se intensifica ainda mais nos dias atuais. E nos dias atuais começa a haver, aí entra a minha contribuição, o professor Paulo Giraldelli fala sobre o espatifar da
intimidade. Eu quero falar sobre o espatifar do erotismo. O professor faz a crítica no sentido de que hoje você precisa falar das intimidades mais profundas, porque isso virou muito mais do que a exposição da intimidade. Penso que para valores de coleta de dados científicos, a pessoa precisa falar da sua intimidade porque a intimidade virou valor de mercado. Não que isso não houvesse em um passado recente, como eu falei. Os artistas falam, esse livro que eu falei é da década de 50 para trás, talvez bem para trás, da primeira metade do século XX, como fazer amigo e como influenciar pessoas. Então já havia essa expectativa, essa perspectiva de que as coisas precisam ser faladas para gerar produtos no mercado do entretenimento, no mercado do show business. Mas agora as coisas chegaram a um limite máximo. Ou seja, o indivíduo, ao ter intimidade, essa intimidade precisa ser postada. Uma vez que nós quebramos todos as fronteiras entre a intimidade e a publicidade, devido à exigência que nós fazemos na vida atual a respeito da transparência. Precisamos ser transparentes. E se nós precisamos ser transparentes, só é verdadeiro aquele que posta, aquele que clica e aquele que fala das suas intimidades. Então, quem não fala das suas intimidades não é verdadeiro. Por que ele não quer falar de sexo no sexo da casa dele? Ah, ele deve ser broxa. Por quê? E eu penso que isso está gerando nas pessoas uma má consciência muito grande. Vamos supor aquele casal que está vivendo durante muitos anos juntos. E ele vê essa super exposição de gente falando. É a Débora Seca falando. Débora Seco, né? Que deve ser Débora Molhada, porque agora ela bebe, engole esperma. Então ele vê Débora Seco falando que engole esperma. A filha da atriz tal compra uma piroca e dá pra mãe, porque agora virou moda também, né? O pessoal vai numa casa dessas casas que vendem material para sexo, compra um vibrador, uma piroca pra mãe e fala: aqui, gente, a piroca que eu vou dar pra minha mãe. Agora as pessoas estão assim. Então, imagina o casal 10, 20, 30 anos juntos, que já não tem aquela exuberância toda. A pessoa vai olhar no espelho e vai falar: eu não posso expor a minha vida sexual. Então eu não sou feliz. Então eu vou separar. Eu fico imaginando a má consciência que está na mente de algumas pessoas. E alguns, percebendo que eles têm que se colocar até na sua limitação sexual, agora alguns vão para a televisão, como fez o Bruno Galhaço e a esposa, segundo o professor Paulo Giraldelli, e disseram, e alguns falaram também, que, estou usando aqui o professor Paulo Giraldelli como fonte, as pessoas agora estão, nas suas limitações de vida sexual, elas se sentem obrigadas a falar: olha, a gente queria fazer mais sexo, mas a gente não faz sexo como vocês pensam. Ou seja, a pessoa é obrigada, as pessoas se veem obrigadas a falar, porque a intimidade é, segundo o professor, espatifada e entregue no mercado do entretenimento e do gosto em todas as suas dimensões. Seja como a exuberância da Débora Seco que engole espermatozoide. Seja no Bruno Galhaço e a mulher falando que não faz sexo como gostaria.
Ou seja, as pessoas... Seja a Rita Cadillac, ela já vem falando isso há muito tempo, que quase não gozou na vida. Então as pessoas vão falando das suas intimidades, porque se não falar da intimidade, é porque não é verdadeiro, não é verdadeira. Mas eu gostaria de contribuir um pouco mais falando sobre o esfacelamento do erotismo. Byung-Chul Han, em Agonia do Eros, ele fala sobre essa sociedade da transparência. Parece que ele tem um livro também que ele fala sobre isso. Sobre essa sociedade que exige de nós a transparência. Porque nossos dados estão na rede mundial de computadores. Guardadas as devidas proporções, a nossa vida é transparente, é desnudada em forma de dados. Por outro lado, muitos de nós, ao vivermos as nossas intimidades, postamos as nossas intimidades na rede. E, segundo Byung-Chul Han, criamos uma sociedade de caráter pornográfico. E essa hiperexposição nossa na rede fez com que nós substituíssemos Eros por porno. Quem é Eros na mitologia? Eros é o deus dos mistérios da sexualidade. Então, quando Eros, ou Cupido, que é dimensionalmente o mesmo, flecha alguém, mesmo um deus, o deus se perde nas elucubrações da sua psique. E os mistérios da sexualidade começam a afetá-lo, porque ele não conhece os meandros do que está acontecendo com ele. Então, o erotismo, que vem de Eros, é essa dimensão nossa onde nós temos alguns lugares da consciência que não podem ser expostos. Inclusive, do ponto de vista ético e moral, a nossa convivência seria muito desastrosa se certos lugares da nossa consciência viessem à tona. Então, nesses lugares da consciência, fica os mistérios do Eros, do erotismo. E até pouco tempo atrás, nós entendíamos que esses lugares podem conviver perfeitamente conosco. Eles não precisam ser postados, eles não precisam ser demonstrados para que nós pareçamos verdadeiros. Por exemplo, um comercial da década de 80, o primeiro Valizer. Esse primeiro Valizer mostra uma adolescente na descoberta da sua sexualidade. Então, ela coloca um sutiã, o primeiro sutiã. Quando ela sai na rua, envergonhada, um marmanjo, um adulto, um rapaz com mais de 18 anos, olha para ela e ela... É erótico. Hoje em dia, esse comercial não seria possível, porque nós linkaríamos isso à pedofilia. Por que nós fazemos isso? Porque nós perdemos dimensões do erotismo e substituímos o erotismo pela pornografia. E por que fizemos isso? Porque pegamos o erótico, colocamos sob a luz da suposta verdade e transformando o que é erótico em perspectiva pornográfica. O que é erótico em perspectiva pedófila. Na década de 80, quando víamos esse comercial, não entendíamos que o comercial era um incentivo à pedofilia. Como até hoje, eu entendo que nunca foi. Só que há um detalhe.
O comercial era sobre a adolescência. Era sobre a descoberta da sexualidade na adolescência com a sua dimensão erótica que atinge até o adulto. Porém, era sobre a adolescência. Mesmo esse erotismo atingindo o adulto que olha para a menina que passa. Por exemplo, sabe aquela menina bonitinha que vai crescendo e começa a crescer o peitinho e de repente você faz assim: nossa, tá ficando bonita. Você foi afetado eroticamente por aquela imagem. Mas você está falando algo sobre ela, não sobre você. O protagonista, a protagonista, é a menina que está ficando bonita nas suas primeiras manifestações hormonais da vida fértil. Mas você está falando sobre ela como protagonista. Mas na nossa consciência pornográfica de hoje, nós colocamos o adulto nisto, ou seja, se o adulto está olhando assim para ela e ele sente este entusiasmo, então é porque ele tem pensamentos pedófilos, então esse pensamento pedófilo deve vir para fora. Fala, seu pedófilo, o que você está falando? O que você está pensando? Ficamos assim. A mesma coisa acontece e acontecia com a gente quando a gente era adolescente. Eu lembro que eu era um adolescente magrinho, mas era saradinho, tinha um colchão, né? Às vezes, uma moça adulta falava: nossa, esse menino tá ficando um pedaço de mau caminho, hein? Ela está falando de mim, o protagonista era eu, mas ela não estava falando literalmente que ela queria me pegar. E se tivesse pensando nisso, era pensando nisso no lugar do pensamento dela, no lugar do imaginário erótico, que sempre esteve presente. Mas quando a nossa relação é com o pré-adolescente, adolescente, o protagonismo do desenvolvimento sexual está no adolescente e não o adulto. E o adulto consciente sabe que ele não participa disso. Por isso que o comercial foi feito daquela maneira, sobre a descoberta da sexualidade da adolescente, que cativa o olhar do adulto, que também se sente envolvido eroticamente pela imagem, mas ele sabe que ele não é o protagonista. E com isso nós substituímos o erótico pelo pornográfico. Não haveria nenhum problema se não houvesse contradições. Porque a deserotização da sociedade, ela foi acontecendo gradativamente, sem a gente perceber, e eu quase não percebi. Eu lembro que, antigamente, nós namorávamos na rua, procurando lugares ermos para namorar, para dar uns amassos na menina. Esses lugares não existem mais, porque a cidade foi deserotizada. Alguns falam assim: não, é por causa da violência. Não, em cidades pequenas também as pessoas não namoram nas ruas mais. Eu percebo que as pessoas não namoram no escurinho mais como namoravam. Lá em Barra do Piraí tinha o escurinho por detrás do colégio Mireta Baronto. Tudo escuro, e os casais iam para ali, atrás da prefeitura de Barra do Piraí. No Volta Redonda já não tinha muitos lugares para namorar, não. Aqui em Nova Iguaçu, dos lados do shopping, do Top Shopping, ficavam casais ali. As pessoas não vão mais para ali. E até a década de 90, onde as pessoas ainda faziam isso, já havia violência urbana. Não é só por causa disso. As cidades ficaram cheias de câmeras. E ao ficar cheias de câmeras, elas ficaram transparentes. E o que é a pornografia? É a transparência total. É o sexo explícito. Evidentemente que neste caso não é o sexo explícito, mas é a transparência total
da vida das pessoas. Então, como as pessoas sabem que tem câmeras por todos os lugares, elas percebem, bom, não dá mais para participar da nossa vida erótica como sempre, senão ela será pornográfica e essa imagem pode ser indevidamente utilizada. Aí essa cidade erótica, que transformada em cidade pornográfica, transformou todas as nossas relações também em relações mais pornográficas que eróticas. Quando nós estudávamos, né? Eu estudava até em colégio de freira, e antigamente nas escolas se formavam mais casais de namorados, meninos e meninas. Consequentemente, hoje formam-se menos casais entre meninos e meninas e se formam muitos casais entre meninas. Menos de que entre meninos. Por que isso? Porque a deserotização que chegou à cidade chegou também nas escolas. A escola ficou menos erotizada e mais pornografizada. Por exemplo, eu estudava em colégio de freira e de vez em quando um casalzinho de namorados ficava num cantinho, um tocando nas mãos do outro, passando a mão no cabelo, e às vezes rolava um beijinho e até abraços assim mais ousados. As freiras passavam e achavam normal. Porque havia um ambiente erótico que as freiras conheciam. São jovens, estão na descoberta da sexualidade. Hoje em dia, inventaram uma história absurda. Escola não é lugar de namorar. É lugar de namorar! Porra, claro que é. Onde os jovens vão arrumar namorada? Em casa? Vão mandar o pai, a mãe, o irmão, o cachorro? Não. Escolhe um lugar para o desenvolvimento humano em todas as dimensões. Eu não estou falando que os jovens devem ir para o banheiro namorar. Né? E que haja inspetores para tomar conta. Né? Aí é investimento. Mas, por que nós dizemos que a escola não é lugar de namorar? E até os jovens aceitam isso. Os caras não levam nem caderno para a escola, não escrevem nada, não participam de nada, não querem nada, mas eles obedecem, por incrível que pareça, a única norma que as pessoas obedecem mais na escola é essa. Escola não é lugar de namorar, ou seja, nós conseguimos deserotizar a sociedade, levar a deserotização para a escola e colocar na cabeça das pessoas que escola não é lugar de namorar. Claro que é. Até igreja é lugar de namorar. Os evangélicos que frequentam a igreja arrumam namoradas aonde? Na igreja. E quando eles sentam na igreja para assistir o culto, um dá a mão para o outro às vezes, sentam um ao lado do outro. Estão o quê? Namorando. Estão se pegando no banheiro da igreja? Estão beijando na boca no culto? Não, estão namorando. Um sentando do lado do outro, um pegando na mão do outro. Mas nós deserotizamos de tal forma a sociedade que nós levamos para os jovens dentro da escola a deserotização. Antigamente, havia uma coparticipação erótica muito forte entre nós. Havia um amplo diálogo entre meninos e meninas, em grupos, um diálogo intersexual erótico, gostoso. Só acabou. É um grupinho de menina aqui, outro grupinho de menina ali. Aí de vez em quando uns querem saber de mim se eu acho a menina que eles entendem que é gostosa também. Aí, professor, olha. O nosso assunto na época, o assunto preferido dos meninos era as meninas. E o assunto preferido das meninas eram os meninos. Já não é mais. Os meninos não falam das meninas, as meninas falam um pouco dos meninos. E mesmo na nossa época nós dizíamos, olha lá, que bundão, viu o peitinho? Hoje em dia nós achamos que isso é pornográfico, que isso é desrespeitoso. E está ficando sério. O olhar surpreso de alguém, até de um professor mesmo, para alguém, caramba, que menina bonita, virou pornografia. Não pode mais, porque nós deserotizamos as relações. Então, se um adulto olhava
para uma pessoa com este olhar surpreso da chegada da sexualidade, da manifestação dos hormônios, ele dizia: caramba, tá ficando bonita. Esse menino tá ficando um pedaço de mau caminho, hein? Não havia pedofilia nenhuma. Porque o protagonismo estava no jovem, na adolescente, cujo hormônio estava se manifestando. Mas nós deserotizamos a sociedade de tal forma que chegamos a este ponto. O que fazer? Tornar também a educação uma educação corporal, né? Eu vou falar melhor sobre isso até o final deste ano, porque no segundo bimestre vou começar a trabalhar com algumas coisas, não quero me antecipar, mas o jovem aprende com o corpo. Quando ele vai para a faculdade, depois que ele se torna adulto, depois que ele se torna senhor e senhora, aí ele começa a abstrair. Mas a educação escolar tem que ser a partir do corpo. O jovem aprende, o adolescente aprende, a criança aprende com o corpo. E assim, erotizamos as pessoas novamente. A educação precisa voltar a ser erótica. Calma! Não estou falando de pornografia. Estou falando da interação corporal da educação, do processo ensino-aprendizagem. Ok, galera? Vocês são do coração.